palestra o senhor William. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gostei do doutor já deu uma elevada. Estou acostumada a apresentar doutor. É muito bom ser apresentado por amigo, que o amigo dá aquela crescida na apresentação, então vale a pena. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Cris, ao Newton, pessoal da G-Facilities. Fiz parte do quadro da G-Facilities por muito tempo, então é um prazer muito grande estar voltando agora em uma nova função para poder aí honrar um evento de tão alto nível. Agradecer aos senhores e senhoras pela presença. Tenho certeza que o conteúdo que está sendo gerado aqui vai ajudar muito na condição de tratar do condomínio, de como colocar as ideias do condomínio, os conhecimentos que vocês vão adquirir aqui hoje. E eu vou falar exatamente sobre a comunicação confiante. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações em que a gente conhece muito do assunto, mas aí na hora de apresentar a solução lá para o nosso condômino, ou apresentar para outros síndicos, ou qualquer tipo de apresentação, às vezes no trabalho, na faculdade, as pessoas em geral têm problemas em fazer uma apresentação. Então, antes de eu começar, como foi apresentado pela Cris, eu sou o William Borghetti, eu sou especialista na comunicação eficaz, ou seja, como que eu coloco uma ideia de forma clara e objetiva. E antes da gente iniciar a palestra de hoje, eu quero alinhar com vocês algumas premissas. Então eu costumo alinhar algumas premissas com o pessoal que assiste a palestra para que a gente tenha um decorrer aí bacana. A primeira delas, normalmente é a mais legal, é a que o pessoal mais gosta, é que ninguém vai ser chamado para falar aqui na frente. Então o pessoal fala, palestra de comunicação e tal, será que ele vai me chamar? Então fiquem tranquilos, se eu fizer alguma pergunta durante a palestra, pode levantar a mão. Você, quem aqui já andou de bicicleta? Ele levanta a mão, não vai precisar andar de bicicleta aqui na frente, fiquem tranquilos. A segunda premissa é, eu não vim vender nada aqui. Então, a ideia não é chegar assim, aquela palestra que é 1 minuto de apresentação e 1 hora vendendo curso, vendendo as coisas. Então, eu trabalho, eu faço treinamentos, vocês se tiverem interesse me sigam nas redes sociais, mas aqui é um momento de geração de conteúdo. A ideia é que vocês melhorem a comunicação assim que vocês saírem daqui. Ok? E aí, alinhadas as nossas premissas, eu já queria começar com uma reflexão. Como é que o mercado, e aí eu estou falando mercado de condomínio e o mercado em geral, como que ele vê a comunicação? Talvez a comunicação seja a habilidade que o mercado mais admira, que o mercado mais gosta. Os profissionais que se comunicam bem, eles têm sempre as melhores oportunidades. Aqui eu peguei um exemplo de uma matéria da revista Exame, das 5 habilidades que todo recrutador busca em um profissional. E não por acaso, a comunicação é a primeira delas. Então o mercado idolatra a boa comunicação. Porque o que acontece muitas vezes é profissionais que se dedicam uma vida inteira a um assunto. Então ele vai lá, ele chega mestrado, PhD em Harvard sobre um assunto. E o dia que ele precisa explicar aquilo para alguém, ele não consegue. É muito triste conhecermos profissionais que sabem muito do que estão falando. Você não duvida da capacidade técnica daquele profissional. E quando ele precisa se comunicar, ele trava, ele enrosca, ele gagueja. E aí ele vê pessoas muito menos capacitadas que ele tendo as melhores oportunidades. Então vamos pensar numa empresa. O diretor da empresa fala assim, alguém aqui tem uma ideia para o nosso problema? E aí aquele cara que está extremamente preparado, ele não fala porque ele está ali inseguro. E ele estudou nas melhores universidades. Aí nós temos o outro, aquele que estuda na Unisquina, mas ele é desenvolto, ele fala, chefe, eu proponho tal coisa. E aí o chefe gosta, promove, e aí às vezes o conhecimento menor tem a melhor oportunidade devido à comunicação. Então,
A ideia aqui é que a gente não tenha mais que passar por esse tipo de problema quando precisarmos, por exemplo, expor uma ideia em uma assembleia. Quando aquele momento de tensão que tem que ser aprovado um aumento no condomínio, por exemplo, que o condômino não queira matar a gente lá, achando que a gente quer aumentar porque a gente gosta de colocar aumento. Então, como que eu falo de uma forma que as pessoas se conectem comigo? Porque todos os dias a gente precisa se comunicar. Essa é uma habilidade que a gente não tem como fugir. E aí eu quero começar com um exemplo e já vou avisar vocês. O exemplo é polêmico. Mas, por favor, não joguem cadeira, sem agressão. A gente está aqui para conversar. Mas o exemplo ele é polêmico. Rapaz, isso aqui em outubro dava uma treta. Mas a gente não vai falar de política, ok? A gente não vai falar política. Eu não vou fazer juízo de valor de quem é melhor ou de quem é pior. Eu só quero levantar um quesito. Imagine o poder de comunicação que você precisa ter para uma pessoa te carregar no ombro. Uma pessoa te colocar no ombro e te carregar e uma multidão em volta. Imagine o poder de comunicação que você precisa ter. Muito provavelmente, vocês já conheceram pessoas que conseguiam encantar as outras. Conseguiam colocar ideias de uma forma clara, objetiva, conquistar resultados baseados na comunicação. Eu estou assistindo uma série na Netflix, a série sobre o Simão Bolívar, né? Que foi o libertador aí foi o nosso Dom Pedro aqui, né? Ele libertou vários países da América Latina. E ele aprendeu com o Napoleão. Ele foi para a França e ele aprendeu com o Napoleão como que o Napoleão fazia. Você imagina o que é uma pessoa convencer a outra a pegar numa arma e colocar sua própria vida em risco? Vocês já pararam para pensar no poder que a comunicação tem? Aqueles casos que a gente vê na Palestina, de homem-bomba, com o poder da palavra, você consegue convencer uma pessoa a amarrar uma bomba no corpo e se matar, em prol de uma ideia. Então a comunicação, ela tem que ser usada com muita ética, porque ela tem um poder absurdamente alto. Lula e Bolsonaro, com certeza, não são os políticos mais graduados em escolas que tem no Brasil. Não são os mais antigos, não são os mais experientes, mas hoje são os que mais arrecadam votos no Brasil. Então, é um ponto que eu coloco aqui para que a gente perceba o poder que tem a comunicação. Eu costumo dar um exemplo. O Lula consegue explicar a inflação para a população mais pobre. Ele fala, você vai lá no jogo do Corinthians, essa imitação aqui foi contratada, tá no pacote, ninguém vai precisar pagar na saída. Você vai lá no jogo do Corinthians, você compra um pernil por R$5. Aí no outro jogo o pernil é R$7. Infração. Aí aquele cara mais ignorante, ele fala, entendi, inflação é subida de preço. Legal, entendi o que está querendo dizer. Se por acaso alguém não soubesse o que era inflação, acabou de aprender aqui. E aí ele consegue colocar de uma forma tão clara que as pessoas entendem o que ele quer dizer. Bolsonaro é a mesma coisa. Eu me lembro no debate presidencial, o apresentador perguntou para o Alckmin, qual a sua opção para o governo, para a segurança pública? E aí ele falava, 32% de viaturas, 5.228 homens. Começou lá a pôr alguns dados. Quem já foi assaltado, ou quem passa por isso todos os dias, sabe que isso aí não resolve nada. Aí passa a palavra para o Bolsonaro. O que ele faz? Tem que matar, tem que arrastar no asfalto, tem que não sei o quê, tá ok? E aí a pessoa que está assistindo aquilo fala, é isso que eu preciso, arrastar o cara no asfalto que me assaltou. Então a comunicação ela tem um poder gigantesco. E vocês vão perceber que a gente tem que trabalhar com ela aliada ao conhecimento técnico. Então, obviamente, ninguém pode ter mais comunicação do que conhecimento, porque isso é estelionato. Se eu conseguir me comunicar melhor do que eu conheço, eu estou enganando quem está me ouvindo.
mas eu tenho que alinhar o meu conhecimento técnico à minha comunicação. Então eu peço que vocês reflitam, primeiramente, qual nota você se dá como síndico, de 0 a 10? Síndico mesmo, ir lá e resolver problema, conhecer lei, conhecer norma, dia a dia do síndico. E qual a nota que você se dá como comunicador? Como você comunica para as pessoas a capacidade técnica que você tem? Ninguém precisa falar a nota aqui, mas é uma reflexão. E a ideia é que a gente alinhe essa nota, que a nossa nota de comunicador seja a mesma nota técnica. Muito bem, não voou nenhuma cadeira, já tivemos uma boa oportunidade aqui. Muito provavelmente vocês já tiveram um professor que não sabia dar aula. Ninguém duvida da capacidade técnica de um professor de uma universidade, mas ele não consegue colocar de forma clara aquilo que ele quer dizer. Então é exatamente disso que a gente está falando. É falar muita coisa sem dizer nada. Porque muitos falam, mas poucos se comunicam. Alguém se reconheceu nessa situação? Um professor que não sabe dar aula? Um líder que não consegue liderar? Ou quando a gente precisa passar uma ideia e parece que ninguém entende o que a gente está dizendo? Isso com condômino deve acontecer toda hora, todo dia. Então ninguém consegue entender os benefícios que foram dados, ninguém consegue entender por que aquilo está acontecendo. E às vezes a chave que está faltando, porque ninguém duvida que vocês aqui estão trabalhando seriamente para resolver os problemas. Mas às vezes a chave que está faltando é exatamente a comunicação. Como comunicar para as pessoas que o trabalho é direito, o trabalho é correto e que o trabalho está dando resultado? E aí eu queria contar para vocês uma história pessoal. Esse cara aqui, do lado direito de vocês, sou eu. Vocês já devem ter percebido que eu tenho uma certa deficiência estética, até hoje, né? Então, o famoso, a falta de qualidade e beleza. Mas na minha adolescência era muito pior, como vocês podem ver. E para dificultar a minha vida, eu tinha um amigo, esse cara aqui do lado, o Abner, que nasceu, ele tem essa cara de menudo aí, e ele aprendeu a tocar violão sozinho com 10 anos. Ele tocava violão, ele aprendeu sozinho. E aí ele tocava violão na escola, e as meninas ficavam apaixonadas, juntavam em volta do Abner. Ele tocava aquela assim, no silêncio uma catedral. Eita, era uma festa. Todas as meninas queriam conversar com o Abner. E eu ficava ali, tentando uma oportunidade. O amigo do Abner. Amigo do Abner. Mas não dava, porque elas queriam o Abner, né? Ninguém quer o apoio. E aí um dia o Abner falou assim para mim, cara, eu tenho uma dificuldade para conversar com essas meninas, eu tenho timidez. Eu falei, miserável, é por aqui que eu vou. Aqui é o lugar que eu vou conquistar. E aí eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler. Eu falei, bom, acho que agora eu vou colocar esse conhecimento à prova. E aí tudo mudou. O Abner seduzia, com o olhar cativante dele. E aí sempre tinha uma amiga junto. Então para ele era facinho, eu tinha que pegar a amiga e ficar contando história a noite inteira lá. Mas a gente chegava no mesmo resultado. E aí eu comecei a perceber, esse negócio de conversar com as pessoas dá certo. E aí mesmo com aquela fisionomia um pouco abalada, eu conseguia ter os mesmos resultados que o Abner. E aí eu comecei a ouvir uma frase que me acompanha até hoje. Você tem o dom da palavra. Você sabe se expressar. Você sabe se comunicar. E aí isso menospreza todo o estudo, todo o conteúdo. Esse slide não está aqui por acaso. Ele tem um propósito de estar aqui e de não ser o último ou não ser o primeiro. Então isso é falado como que a gente estrutura uma mensagem, como que a gente utiliza um tom de voz, como que a gente fala baixinho, e aí as pessoas começam a se conectar e prestar atenção. E vocês estão fazendo assim comigo. Ou se eu quero motivar, eu falo em um tom mais alto, eu coloco com mais ênfase o que eu quero dizer. Então tudo isso é trabalhado, é uma habilidade que se aprende. Então se alguém aqui achar que não tem o dom da palavra, saibam que é totalmente possível aprender a ter o dom. Não sei se isso existe, né? Aprender a ter o dom.
mas é uma expressão que você pode começar a trabalhar. Quantas vezes na vida de vocês tiveram a chance de expor uma ideia e quando era a hora de conquistar, você falou, não, eu não vou falar, deixa quieto. E eu estou vendo algumas expressões assim, tipo, sei, já aconteceu comigo. Ou o namorado, a namorada, olha, agora a bola veio pingando, é só entrar. E aí a gente não consegue colocar a informação de uma forma clara e objetiva. E é nessa hora que a comunicação faz a diferença. Porque quem consegue chegar lá na hora e colocar a ideia de forma clara, terá as melhores oportunidades. Então imagina em uma eleição de síndico, por exemplo, vocês passam direto. Quem aqui pode falar sobre esse assunto? E você tem total propriedade porque você estudou, você se preparou. Talvez você tenha 10, 15, 20 anos de experiência sobre aquele assunto. E vai ser a sua comunicação que vai te levar ao ponto que você precisa chegar. Porque às vezes 5 minutos valem anos de estudo, de conhecimento, de foco. Eu recebo muitos alunos me procurando para apresentarem TCC. Prova, trabalho, ir para a faculdade, isso não abala o aluno. Mas a hora que ele tem que ir lá e só falar o que ele aprendeu, ele trava. As pesquisas, elas falam que quase 90% da população tem medo de falar em público. Então quem tem os 10% ali que consegue falar em público, essa pessoa, ela tem as melhores oportunidades. Ela tem uma estrelinha de se comunicar bem. E aí eu vou começar a falar exatamente das causas. O que causa esse medo? Por que quando a gente se depara com uma situação, a gente trava? E a gente fala, eu não vou falar, eu não estou pronto, vão rir de mim, vai dar errado, vai me dar branco. E aí eu começo com essa pesquisa da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que diz que 59% dos entrevistados têm o medo de falar em público como o maior medo da vida dessas pessoas. Supera o medo de animais, supera o medo de altura, supera até mesmo o medo da morte. O primeiro medo. A gente até brinca que num velório o cara fala, me põe no lugar do morto, mas não me põe para fazer discurso não. Para discursar para o cara ir embora, não, eu prefiro estar no lugar do morto. A pessoa tem mais medo de falar em público do que de morrer. E quando a gente pensa na pessoa que tem medo, mas não é o primeiro, então ela fala, o meu primeiro medo é a altura, o meu segundo medo é falar em público. Como eu disse para vocês, esse número vai para quase 90%. 90% das pessoas têm medo de falar em público. Quem consegue se comunicar de forma clara e objetiva, e eu vou ser repetitivo aqui, sempre tem as melhores oportunidades. E aí, falando de causas, uma das causas que sempre acontecem é o trauma na infância. Eu tinha 8 anos, fui fazer uma apresentação na escola. Eu estou contando a história assim em geral, não é a minha história. E aí aquele monte de capeta assistindo a apresentação. O moleque começa a jogar bolinha de papel, o moleque começa a gritar, começa a fazer bagunça. E ali a criança trava. E toda vez que ela precisa se comunicar, aquilo vem à tona. Então, ter uma causa na infância costuma ter reflexos na vida adulta para se apresentar. Uma outra causa muito comum é não saber onde começa, não saber como iniciar uma apresentação. Então, se eu falar assim, cara, nós temos aqui o encontro como fala a empresa que manda boleto para o condômino? Administradora. Nós temos aqui o encontro das administradoras, você síndico, a oportunidade está na sua frente. Vai lá e fala do teu trabalho. Fala o quê? Fala o que você sabe. Eu não sei por onde eu começo. Então, não saber estruturar uma apresentação é extremamente prejudicial para quando a gente vai se apresentar. Então, nós vamos falar como estrutura a apresentação mais para frente, mas uma das causas é exatamente essa.
Por que eu não sei por onde eu começo, se eu sei todo o conteúdo? Uma outra causa muito comum é pensar só em si. Então, 1 minuto antes da apresentação, você fica assim, eu vou errar. Ai, vai me dar branco. Ai, eu vou esquecer. Ai, vai acontecer isso. Ai, é minha roupa. Ai. Eu. E eu não lembro das pessoas que estão lá me assistindo. Eu não lembro qual a necessidade daquelas pessoas, o que eu vou gerar de qualidade para as pessoas que estão me assistindo. Então, ficar pensando em si próprio é uma das causas mais comuns das pessoas não terem segurança para falar. Inexperiência. E aqui não é inexperiência técnica, é inexperiência de falar. Eu tenho medo, eu não falo, aí eu não consigo falar, porque eu tenho medo. E eu não falo, e eu não consigo falar, porque eu tenho medo. E eu não falo, não consigo falar. E aí eu fico num ciclo eterno de que eu não consigo me comunicar com ninguém. Então, não ter experiência de apresentação faz com que as pessoas tenham medo, o que é extremamente normal. A partir do momento que eu estou falando sobre uma coisa que eu não faço nunca, é normal dar insegurança. Se precisar eu falar lá na frente, eu vou lá e improviso. Esse é um dos erros mais comuns. Cirurgião não improvisa. Piloto de avião não improvisa. Síndico não improvisa. Constrói aí um portão, depois a gente vê aí o que faz. Não dá para improvisar. Precisa ser estudado, precisa ser analisado. E por que as pessoas normalmente acham que apresentar uma ideia pode ser improvisado? Lembra? No começo que eu falei, a importância que tem a comunicação. As pessoas, elas podem fazer coisas assim inimagináveis com o poder da palavra. E como que eu improviso? E normalmente quando você conversa com grandes oradores, ele fala, eu me preparei meses para falar esse discurso aqui. Então o improviso, ele é um grande vilão. Então, eu estou falando das causas aqui, que é exatamente assim, não faça isso, que essa é uma das causas da insegurança. E aí existe na neurociência um estudo que é chamado Fight or Flight, ou seja, é o lutar ou fugir. Toda vez que a gente se depara com uma situação que a gente pode ter algum tipo de problema, então, por exemplo, olha, eu vou falar em público, as pessoas podem achar ruim, podem rir de mim, eu tenho uma descarga de adrenalina. Essa descarga de adrenalina, o que ela faz? Ela me deixa em estado de alerta. Nossa, está acontecendo uma situação, eu preciso tomar cuidado. Que é a mesma descarga de adrenalina se a gente enfrentar um bandido armado. Para o nosso cérebro é a mesma coisa. E aí ele dá a ordem para uma glândula chamada suprarrenal, que libera adrenalina no nosso sistema. E essa glândula, ela devolve a informação para o cérebro e fala, eu vou soltar, concentro nos membros superiores ou inferiores? Se você vai para o fight, esse aqui, para o enfrentamento, ela vem para os membros superiores, a adrenalina. É o exemplo que a gente tem quando um carro cai em cima de uma criança. A mãe vai lá e levanta o carro para salvar o filho. Essa é a adrenalina do enfrentamento, do fight. Ela é concentrada nos membros superiores. E tem a normal, a que acontece com mais frequência, que é a flight, ou seja, voe, fuja, que ela vem para os membros inferiores. Por que isso acontece? Os primeiros homo sapiens lá tinham um medo, então tinha um trovão, ele via o que ele fazia, ele saía correndo. E aí na vida atual, a gente não pode sair correndo. Cheguei aqui, me deparei na frente de todo mundo e falo, nossa, não posso sair correndo. Por isso que a perna treme, quando a gente está com medo. A perna fica tremendo porque a gente está recebendo uma descarga de adrenalina e não está metabolizando. Outra coisa interessante acontece na questão do flight, que é, eu recebo a descarga de adrenalina, e aí o meu cérebro fala, eu vou fugir de lá. Então ele vai fugir da forma mais leve possível. Por isso que pessoas com muito medo urinam ou têm diarreia. Porque é uma forma involuntária do corpo se livrar de peso. Ele vai correr da forma mais leve que ele puder. Então olha o que o seu cérebro está projetando apenas para ir lá na frente
e falar sobre um assunto. Legal, perna treme, tá até diarreia, tem um monte de causa, e como que eu resolvo isso? Como que eu posso colocar uma solução para que quando eu me comunicar as pessoas entendam o que eu quero dizer? Primeiro ponto, conhecer a fundo sobre o que está falando. Tem muita gente que fala assim para mim: William, quando eu conheço do assunto eu falo bem. Eu falo, porra, isso é importante. É um pouco óbvio, mas as pessoas nunca pararam para pensar, por exemplo, que não existe profissão de palestrante de qualquer coisa. Então eu sou palestrante. Aí vocês falam assim para mim: William, pô, você é legal, gostei da sua palestra. Faz o seguinte, dá uma palestra sobre condomínio. A minha palestra sobre condomínio não vai ser legal, porque eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre aquilo. Então o primeiro ponto tem que ser muito bom naquilo que está falando. Tem que conhecer, tem que pesquisar, tem que participar de eventos como esse daqui. Tem que saber do que está falando a fundo, porque quando nós conhecemos sobre um assunto, nós temos força para falar. E se alguém faz uma pergunta, a gente consegue falar de uma forma muito clara e objetiva. Então tem que conhecer a fundo sobre o que está falando. Pesquise, conheça, debata, porque isso vai dar total segurança na hora de se apresentar para outras pessoas. Quantas vezes você já se apresentou? Tem pessoas que me procuram e falam assim: William, já me apresentei uma vez, com 8 anos, e as crianças riram, aqueles capetas jogaram bolinha. Pensem em qualquer ídolo de vocês, do esporte, da música, da dança, de qualquer coisa, e pense quantas vezes aquela pessoa já fez a mesma coisa. Tem um vídeo aqui, vamos ver se vai rodar. Esse aqui de bermuda, acho que é bermuda o nome disso, né? A bermuda branca é o Muhammad Ali, considerado por muitos o maior pugilista da história. Nesse vídeo ele leva 21 socos com os braços para baixo, sem fazer a defesa. E ele desvia de todos. Opa! Será que eu solto aqui? Acho que não vai. Não está aparecendo o videozinho dele. Bom, a ideia aqui é o seguinte: depois eu posso, ou a gente passa um link aqui para vocês, ou vocês podem procurar isso na internet. O Muhammad Ali, ele está com as mãos nas cordas ali, e o cara vai dando soco nele, ele só vai desviando com a mão para baixo. E ele desvia de 21 socos. Você imagina uma pessoa conseguir, lutando com outro cara profissional peso pesado, tomar 21 socos sem levantar o braço para defender? Quantas vezes ele já fez isso? Então tem que fazer muitas vezes. William, se eu fizer 100 vezes uma apresentação, tá bom? Tem que fazer 1000. Tem que fazer muito, porque quando você faz muitas vezes, você pega aquela habilidade, você pega a sintonia com o que você está falando. Daqui a pouco você já lembra qual o próximo slide de cabeça e você já prepara a entrada. Então tem que fazer muitas e muitas vezes. Tem que repetir muito. Saber o que te move. Então, por exemplo, a minha motivação lá atrás foi conversar com as meninas. Qual é a sua motivação para falar? É conseguir um aumento da taxa do condomínio? É conseguir fazer uma obra nova? É conseguir colocar um novo sistema? Qual é a sua motivação para falar? É arrecadar mais? Se você trabalha numa empresa, é ter um salário melhor, é ter um cargo melhor, é status, é para ajudar alguém? Não importa o motivo, mas esse motivo tem que estar claro. Por que você está fazendo aquilo? E quando nós temos objetivos claros e os motivos que a gente está fazendo aquilo com clareza, fica tudo mais fácil. Por quê? O problema ele vai aparecer. Mas espera aí, eu tenho um problema, mas eu tenho um objetivo muito bem definido. Por que eu estou aqui? E isso vai manter você para continuar fazendo o que você precisa fazer. Como que eu começo fazendo uma apresentação? Então cheguei lá, vem lá na frente, aqui a gente está na convenção das empresas condominiais e você tem a oportunidade de apresentar o seu trabalho. Sempre comece falando por um problema que você resolve. Porque você chega aqui e fala assim: eu sou síndico lá e eu tomo conta do condomínio e faço
as questões que precisam legais e tal, mais do mesmo. Então, se você chega e começa falando de um problema, os condomínios hoje em dia têm um problema de vulnerabilidade. Tem muito condomínio sendo invadido, a paz das pessoas está sendo perdida e tal, tal. Isso é o lado emocional, isso conecta com quem está te assistindo. Depois, você entra falando as causas do problema. E por que acontece essa vulnerabilidade? Porque os condomínios não têm tecnologia suficiente, os condomínios não têm como tomar conta do prestador de serviço que está lá cuidando, o prestador de serviço ele está apto, e aí você vai dizendo as causas. E aí que entra a magia. Você fala da solução, porque você é um profissional. E a solução que eu quero apresentar hoje aqui é A, B, C e D. Então, sempre que precisarem fazer uma apresentação, falem do problema, falem da causa do problema e apresentem uma solução. Vocês vão ver que esse ritmo aqui vai fazer vocês chegarem num ponto sensacional. E aí, é aquilo que eu falei para vocês da gente pensar na gente antes da apresentação. Muitas vezes, por ego, a gente fica, eu vou errar, eu. E eu só vim aqui porque eu preciso trazer informação para vocês. O importante aqui é quem está me assistindo. Como que eu gero transformação nas pessoas que estão me assistindo? E aí as pessoas elas querem saber porque nós somos animais interesseiros. Isso não é pejorativo, nós temos interesse. Todos nós estamos aqui porque nós temos algum tipo de interesse. Qual é o interesse do meu público? E aí eu vou falar para eles. Eu deixo o meu ego de lado, se alguém vai ficar olhando a cor da minha camisa, se alguém vai ficar olhando a cor do meu relógio, e eu falo para quem está me assistindo. Porque quando a gente coloca o outro no lugar, a nossa mente fala, então peraí, não é mais eu vou falar para quem está me assistindo. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Isso aqui é um pneu de caminhão, né? Tá vendo? A minha comunicação não foi clara. Isso aqui é um pneu de caminhão com um tambor dentro. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Então, já para a gente iniciar o encerramento da minha palestra, iniciar o encerramento é uma boa frase, né? Isso aqui é uma máquina de lavar. O caminhoneiro coloca água, sabão, coloca a roupa dele aqui e vai viajar. E quando ele chega no destino, a roupa dele está lavada. Ele enxágua e a roupa dele está lavada. Porque feito é melhor do que perfeito. Muitas vezes a gente quer ter o discurso perfeito e não faz nada, não apresenta nada, não coloca nada. É importante que a gente faça o que a gente tem, nas condições que a gente tem, até que tenhamos estrutura para fazer melhor. Parece uma frase muito simples, mas provavelmente tem um caminhoneiro ou uma empresa assim, a lavadora Wi-Fi com luz solar, só que esse caminhoneiro está com a roupa suja. Essa é a melhor máquina do mundo? Não. Mas resolve do jeito que tem. Então essa frase feita é melhor que perfeito, ela ajuda com que a gente pense de uma forma diferente como que a gente vai colocar as nossas ideias. Faça o discurso que você tem, o que está pronto, até que você tenha estrutura para fazer melhor. E aí eu já falei lá no começo sobre conhecer, como ter conhecimento técnico, como saber tudo. Então aqui eu quero apresentar 3 pontos, já indo para o final, para que a gente comece a fazer da nossa comunicação a nossa arma. Conhecimento, então tem que conhecer, tem que estar a fundo do que está falando. Depois que eu tenho conhecimento, eu preciso ter o quê? Prática. Se eu ler um livro de cirurgia, eu não estou apto a ser um cirurgião. Se eu ler um livro de sindicância, eu não estou apto a ser um síndico. Eu preciso colocar em prática aquilo ali. Tenho conhecimento, coloquei em prática, o que eu preciso? Repetição. A repetição é a chave do negócio. Nessa imagem aqui, acho que está todo mundo vendo, né? Está o Van Damme fazendo uma abertura 0 aí. Imagina quanto tempo esse cara demorou para chegar nesse nível. Provavelmente ele conheceu, ele estudou o que tinha que fazer, caiu daí, e aí fez até conseguir. Porque é importante nós termos conhecimento, prática e repetição. E repetição,
e repetição, e repetição. Essa é minha irmã. Minha irmã tem 31 anos, ela é piloto de avião. Essa foto é da Hong Kong Airlines, onde ela trabalhava, ela foi contratada pela Emirates. Como que você define um piloto experiente de um piloto iniciante? Horas de voo. O que é horas de voo? Repetição. Quem fez aquilo mais vezes é o melhor piloto. Repetição. Repetição. Olimpíada de Pequim 2008. Michael Phelps pula na piscina, entra água dentro do óculos dele. Sem enxergar, ele lembrava que tinha que dar 21 braçadas até o outro lado, porque ele fez aquilo durante 4 anos. 5, 10, 15, 20, 21, abaixo do outro lado, volta. 5, 10, 15, 20, 21. Chegou do outro lado, recorde mundial, até hoje não batido, dos 200 metros borboleta, com o poder da repetição. Repetição, 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 repetição. Então seja você um monge, um piloto de avião, um piloto de Fórmula 1, um cientista ou um síndico, precisa fazer muitas e muitas e muitas vezes. E aí, como eu falei para vocês, começa falando do problema, vai para a causa e depois faz o encerramento, apresenta a solução e faz o encerramento. O encerramento de palestra que eu gosto muito é com uma frase inspiradora. Então vocês falam uma frase para que as pessoas saiam da sua apresentação com aquilo na mente, para que elas reflitam nas casas delas. E aí eu gosto muito dessa frase do Aristóteles que diz: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Por isso, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Eu sou bom em alguma coisa que eu tenho o hábito de fazer. Muito bem. Ou a gente pode encerrar até com essa frase aqui do meu professor, do meu mestre, Roberto Chiniachik. Você não compra o melhor produto ou serviço, e sim aquele que lhe foi melhor apresentado. Você vai lá no dentista, ele fala assim: seu pré-molar alfa, tá? Aí você fala: eu não sei o que é pré-molar. Aí vem um outro e fala: aquele dente quadradinho do fundo, tal, a gente vai passar uma massinha. Você fala: bacana, entendi o que você quis dizer. Então, apresentem o seu produto, o seu serviço de forma melhor, que vocês vão ver que vai dar muito resultado. Ou essa frase aqui do Mandela, que se você falar com o homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Agora, se você falar com ele na sua própria linguagem, você atinge o coração. Nós compramos por emoção. E aqui eu não estou falando compramos de vender um produto. Vender uma ideia, apresentar uma ideia para as pessoas. É por emoção. Então, como eu falo para tocar o coração das pessoas? Só que tomem sempre muito cuidado se aquela frase é daquela pessoa mesmo. A gente vê muito na internet agora, né? Clarice Lispector e tal. Então, para você não chegar e falar assim: como diria Albert Einstein, suspeitei desde o princípio. Aí você fala: essa frase acho que não é do Albert Einstein. Então, para que você não passe esse tipo de situação, cuidado com a fonte. E aí, já agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a oportunidade do Sindipros aí pelo convite, a frase que eu quero deixar com vocês é uma frase que eu ouço desde criança. E é uma frase que sempre que eu me deparo com algum problema, eu coloco essa frase em prática e ela me ajuda a resolver sempre que eu tenho um problema. É uma frase da minha avó, Dona Júlia Borghetti, de 92 anos: não sabe viver, não vive. Toda vez que a avó se depara com uma situação de problema, ela fala assim: ei, filho, não sabe viver, não vive. Eu tenho um vídeo aqui, vamos ver se vai rodar, né? Que o outro não passou, vamos ver se aparece. Será que... não vai passar porque eu não sei o que aconteceu com o vídeo, mas tem um videozinho dela falando, depois na hora do café eu mostro para vocês aqui no celular. Então, mais uma vez agradecendo a presença de vocês. Tenho certeza que a comunicação ela vai ser uma arma, uma aliada de vocês. Sempre que tiverem a oportunidade de se apresentar, o façam, porque isso vai dar repetição e vai dar cancha. E espero que vocês saiam daqui um pouquinho melhor do que chegaram, que aí a minha missão já está cumprida. Muito obrigado. William, muito obrigada. Foi
um prazer ouvir a sua palestra. Agora eu gostaria, por favor, de chamar a Fabi para apresentar aqui mais um pouquinho para a gente agora sobre cumprimento de metas e objetivos, que também é tão importante, né, na nossa área. Seja bem-vinda. Gente, boa noite. Boa noite. Muito obrigada também. Gostaria de agradecer meu amigo aqui. Valeu, Will. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, do Sindiprosa, de todos vocês aqui por darem esse tempinho aqui para a gente falar um pouquinho. Até coloquei o meu celular